7h28, de volta com Folha no Ar, primeira edição, sempre ao vivo aqui pela Folha FM, agradecendo a você pelo carinho e audiência. Seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar. Aliás, seja bem-vindo e com direito, eu acho que já passou até do número de vezes aí de pedir música. Acho que se os cinemas tivessem aberto, podia pedir um filme, né? Também, essa figura ilustre que é o nosso querido Dr. Charbel Cury, que nos honra aqui com a sua presença mais uma vez, não só pelo seu conhecimento, mas pelo momento importante em que estamos vivendo e com a persistência da pandemia, mas a chegada da vacina. Então a gente precisa atualizar as informações e esclarecer alguns pontos, até para que as pessoas coloquem aí as suas opiniões um pouco mais embasadas. Não um Yamaguchi da vida, mas pelo menos um pouco mais embasado do que de fato está acontecendo. Doutor Charbel, bom dia, seja bem-vindo aqui a mais um Folha no Ar, primeira edição, prazer recebê-lo sempre. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. É um prazer sempre vir aqui conversar com vocês, por um programa de grande audiência. O nosso objetivo é ser aqui o disseminador de informações verdadeiras, verídicas e que tem como cunho trazer o conhecimento das nossas campanhas, das nossas ações. E a boa epidemia é a epidemia da boa informação, né? Essa é um lado bom da epidemia, quando a gente consegue trabalhar a boa informação, e a Folha no Ar, ela tem essa capacidade de fazer essa disseminação para um grande público. Doutor Charbel, bom dia. Eu queria começar falando sobre o panorama geral da vacinação. Nós já conversamos em algumas oportunidades dessa pandemia. A última delas, a vacinação já tinha começado, né? Começou neste ano. Hoje, qual o cenário geral em Campos? Eu falava no primeiro bloco, me parece que Campos, nessa questão de faixa etária, sem ser comorbidade, sem ser de pessoas com comorbidades, Campos parece estar um pouco mais avançado do que outras cidades da região. Essa é a minha percepção. É a sua também? O município tem avançado nesse sentido? Bem, Arnaldo, a gente aqui já está assistindo a nossa terceira entrevista, né? Então eu posso pedir um filme, daqui a pouco a gente pede então um filme. O nosso trabalho é um trabalho em que a gente tenta adaptar as ações que o Ministério da Saúde sugere, porque a gente também não pode fugir muito da orientação do Ministério, mas, ao mesmo tempo, eu sempre digo que o nosso lema é ousadia e alegria. Uma vez que você tem dois infectologistas que amam a saúde pública, como eu e o Dr. Rodrigo Carneiro, e nós, todos os dias, antes de qualquer publicação que saia na nossa página, isso tudo é debatido com muitas pessoas e fechamos nós dois através da linha decisória. É lógico que é uma campanha em que a gente troca, como diz nosso vice-prefeito Frederico, a fuselagem do avião com o avião voando, né? Nem mais é o pneu do carro, isso já foi. E temos também algumas questões que vocês devem ter, já me cobraram no passado, que concentração de gente em posto, fila de drive grande, porque foi uma época que a gente tinha 2.000 vacinas. Eu sempre comparo dois períodos importantes da história. Quando a gente pega 20 de janeiro, que é quando começa a vacinação, até 20 de fevereiro, se você fizer as contas lá tá tudo isso dado público, tá, gente? Tá tudo no Instagram. Foram feitas pouco mais de 11.000 vacinas. Quando você pega 22 de março a 29 de março, que foi aquela semana da aceleração, que a gente colocou muita vacina na rua, só em 7 dias foram 14.000 doses. Então isso mostra que a campanha é acelerada, mas ela é adaptável, pois o próprio Ministério da Saúde e o Estado, eles deixam o município com a sua discricionalidade, deixam o município com a sua autonomia para tomar certas decisões. Por exemplo, a vacinação da educação, a vacinação dos renais crônicos, que a gente antecipou. Então, pequenas adaptações na campanha, elas são autorizadas, elas são permitidas, e a gente vê hoje com muito bons olhos o resultado positivo. Eu vi você falando aqui um pouco que São João da Barra realmente tem um percentual maior. E vou falar uma coisa, São João da Barra tem 100% de cobertura de PSF. Quissamã tem 100% de cobertura de PSF.
Niterói tem quase toda a totalidade de cobertura, acho que 70%, são 95 estratégias de saúde da família em Niterói. Campos tem 16. Então, quando a gente tem a estratégia e o desafio do Dr. Rodrigo, que ele foi para lá para transformar a atenção básica numa usina de base, porque a porta de entrada da saúde é a atenção básica, e esse processo de arrumação vai fazer com que no futuro a gente tenha uma cobertura maior. Eu vou te dar um exemplo, Arnaldo. Sabe Santo Eduardo? Santo Eduardo é um distrito, né, lá de Campos. Santo Eduardo, ele tem cobertura de ESF. A estratégia está lá. Quando a campanha estava lá em 65 anos de idade, dos idosos, Santo Eduardo estava fazendo 60. Por quê? Porque a estratégia conhece o seu território. Tá? E como que a gente fez para driblar isso em Campos? Drive-thru, com excelência. Por exemplo, um drive-thru como a UENF, muito bem coordenado pela doutora Vera Cardoso, tá? Lá da Vigilância Sanitária. Ele tem 500 atendimentos por dia, o que dá quase 4, 5 postos de funcionamento. Um drive-thru do IFE, e aqui eu quero reconhecer e agradecer o dinamismo e a sensibilidade do professor Carlos Alberto, professor Jefferson, professor Alex, lá do IFE Centro, professora Tatiana, diretora do IFE Guarulhos, que a gente esteve lá ontem, e eles têm sido incansáveis no drive-thru lá do centro e também lá em Guarulhos, no IFE. Isso tem sido para a gente muito importante. Então esse trabalho extra dos extramuros, Vila Olímpica, lá de Esplanada, né, que agora está em obra, a gente está colocando na creche ali do lado. Em Ururaí, como não tem posto de saúde, o nosso desafio é criar uma estratégia lá, vai ser na escola, né, Pequeno Frederico. Então, todo esse trabalho tenta compensar e, obviamente, as nossas soluções, né, porque eu vou falar lá na frente mais sobre a parte da vigilância, se vocês tiverem tempo, mas a gente monitora, e o monitoramento que nós percebemos é que 50 a 60 anos de idade é uma faixa de muito risco. Há muita mortalidade. Então, eu e o doutor Rodrigo somos assim. Eu acho que Campos é o primeiro do Estado. O Estado eu tenho certeza. Do Brasil, eu acho que é um dos primeiros que ousou baixar a idade de 59 para baixo. E posso te falar, Arnaldo, eu tenho monitorado essa semana e sei que assim, a gente tem uma alta taxa de contaminação, podemos ter uma terceira onda, mas Campos está estável. E vai ficar mais ainda quando a gente descer mais idades. Então, eu só percebo a melhora mesmo quando a população estiver bem vacinada. Hoje a gente está em 25%, o que é muito para a média brasileira. Tá? Mas se a gente chegar lá acima de 50%, eu vou respirar melhor. Por isso, preciso de vacina, né? Daqui a pouco eu falo sobre um filme sobre isso, mas vamos lá, estou à sua disposição. Doutor Chávio, agora a nossa manchete de hoje traz essa questão triste, né, dessa morte de 3 jovens puérperas em 2 dias, sexta e sábado, aqui na HPC. Nós tivemos no país, né, recentemente, a suspensão da vacina da AstraZeneca, se não me falha a memória, para grávidas, um caso que foi aqui no Rio de Janeiro, de uma morte que estava sendo investigado, né? Inclusive foi uma promotora de justiça que teve passagem aqui pela região, passou por São João da Barra. E depois disso houve aí sim, ainda já há algum tipo de desconfiança com relação à vacina, de parte de algumas pessoas, o que é muito contraditório a essa altura do campeonato, né? No pleno século XXI a gente falar sobre isso. Mas enfim, hoje, qual é a orientação para vacinação de grávidas e puérperas? Todas devem se vacinar? Há alguma vacina específica? Há posto específico em Campos para isso? Qual é a orientação que se faz para esse público-alvo? Olha, Arnaldo, essa pergunta sua é muito boa e é uma pergunta, muita gente está esperando essa resposta, pois a gente aqui tem preocupação, né, de levar a boa informação. Então, eu e o doutor Rodrigo estamos muito preocupados com essa questão das grávidas, porque vamos fazer aqui um exercício. Eu tinha cabelo na época, não era branco, e é 2009 o ano. 2009, gripe suína, eu estava no mesmo local ali, na mesma época, e nós passamos a epidemia com um saldo bastante desesperador, né? De 26 óbitos de gestantes. Aquilo ali chamou muita atenção da gente.
Foi aí que Campos, na época, a prefeita Rosinha, o secretário era Paulo Irano, decidiram afastar as gestantes do trabalho. Isso foi uma medida importante. O presidente Bolsonaro agora acabou de editar uma medida, né, provisória para poder afastar, uma portaria, eu acho, que afasta gestantes do trabalho, seja particular ou público, acho isso muito importante. E agora a gente vê esse mesmo movimento acontecendo. Charbel, mas agora é diferente. Por quê? Se você me entrevistasse ano passado, e você já me entrevistou ano passado, eu diria que a gestante, né, ela não tinha uma evolução grave, inclusive os especialistas ficavam na dúvida se consideravam um fator de risco ou não fator de risco, mas o vírus mudou, né? Então a cepa original de 2020, ela foi completamente mutada para uma cepa muito mais agressiva, né? Vide as variantes indiana, variante Amazônia e tudo mais. E aí, quando muda isso, o perfil epidemiológico da gestante muda também, justamente pelo fato de que a gestante ela tem algumas características que são peculiares. Ela precisa ter uma menor imunidade, então a sua imunidade, quando ela engravida, ela reduz, porque senão se ela tiver uma imunidade muito forte, ela agride o próprio feto, e o feto pode morrer. Então ela tem ali um corpo estranho, entre aspas, né, de acordo com a literatura científica, que está ali dentro dela, é o seu bebê. Então, para ela não agredi-lo, o seu sistema imune fica reduzido na sua... Deus é perfeito, né? Como é que ele faz de uma forma interessante. E aí, depois disso, ela também tem algumas limitações, como, por exemplo, a barriga dela começa o útero a crescer e empurra o pulmão para cima, então reduz a sua complacência pulmonar, né? Reduz a sua capacidade pulmonar, a sua capacidade vital, né? E todos esses indicadores que a gente vê do pulmão. E mais que isso, né? Eu ouço dizer, a preocupação com o neném. Eu leio todo dia artigo científico, eu tenho uma meta, né, de todo mês acabar minhas revistas científicas, né? O tempo que eu já fiz um cálculo, o tempo que eu levo no Instagram, se eu ficar olhando o Instagram, foto, 1 hora. 1 hora eu leio 5 artigos, 6. Então a gente tem que estudar isso toda hora. E que se tem de relato de neném que nasce com anticorpo não vacinal, tá? De mãe que ficou doente recentemente e nasce com doença respiratória, nasce com hipertensão pulmonar, nasce com sepsis, Então tem neném que já se sabe hoje que não é uma coisa tão comum, mas pode ter transmissão intraútero, né? Então tem as repercussões para a mulher e repercussões para o feto. Só que, infelizmente, essa situação da vacinação, a gente sabe que a Coronavac é sim geradora de anticorpo neném, geradora de proteção para a mãe. A gente sabe que a Pfizer foi testada em mais de 22 milhões de gestantes vacinadas nos Estados Unidos, e essas 22 milhões de gestantes foram muito seguras a vacina, mas a AstraZeneca, ela foi retirada do mercado por conta para gestante, né? Por causa dessa questão de uma reação adversa. Charbel, o que você acha de tirar de forma abrupta uma vacina? Eu tenho preocupação, e essa preocupação está manifestada agora. A gente ficou aí 2 semanas sem vacina de gestantes, né? E a gente começou a vacinar de comorbidade, e esse buraco, né, na proteção, até a chegada da Pfizer e da Coronavac, com certeza impacta na vida de muitas pessoas. Tá com o áudio aberto aí, Neto? Pronto, Opa. Resolvi o problema. Aquele velho. Eu falava há pouco, Charbel, sobre a questão de retomadas de contratos na Secretaria de Educação. Campos voltou a vacinar os profissionais de educação, tinha começado, a Justiça suspendeu, depois veio essa orientação do próprio Ministério da Saúde, né, colocando os profissionais de educação como prioridade, e aí agora retomou. E a Prefeitura fez essa convocação aí dos contratados. Há planejamento também para que esse pessoal seja vacinado e de forma geral. Ontem eu estava vendo agora eu não lembro se no RJ1 ou 2 da Inter TV, que a procura de profissionais de educação foi baixíssima ontem. Como que está o cronograma com esse pessoal da educação? Vamos lá. Deixa eu terminar de falar uma coisa importante da gestante que faltou falar, que é o seguinte. Por que eu não faço hoje a abertura indiscriminada da vacinação para gestante? Isso é alvo de todos os nossas
decisões. Inclusive, ontem eu tive uma longa conversa com o Rodrigo, com outros gestores, e essa discussão é a seguinte: eu vou explicar em números, tá? Coronavac, a gente tem uma quantidade pequeníssima, de mais ou menos 500 doses para a segunda dose das moças que a gente já está fazendo, que são as de comorbidade. Segundo lugar, quantos gestantes a gente tem em Campos? Você tem ideia, Cláudio, quantos gestantes a gente tem em Campos? Passo nem pé, nem vou chutar. Isso flutua, mas flutua entre 5 mil e 6 mil gestantes, podendo chegar em 7 mil, dependendo do ano. Para eu poder vacinar gestantes de forma indiscriminada, eu teria que ter pelo menos 5 mil Coronavac ou 5 mil Pfizer. Mas o que chegou de Pfizer foi 2.300, está acabando hoje, que é da comorbidade, pois a gente também tem que usar na comorbidade. Então aí, eu e o Rodrigo já decidimos, a gente conversou muito isso, que quando a gente tiver uma quantidade um pouquinho maior de Pfizer, a gente reserva e abre a gestante. O que, se Deus quiser, pode ser semana que vem, por exemplo, né, antes que o Ministério oriente. Por quê? De repente a gente pode usar um critério de idade, você vê que não respeita, né? Uma moça, infelizmente, a gente perde com 20 e poucos anos de idade, então não tem idade, né? A doença perdeu esse foco da idade justamente pelo fato de que ela segue a regra do nicho ecológico. Agora vamos falar um pouquinho de biologia. O ser vivo, ele precisa do seu habitat, do seu nicho ecológico, para ele poder ocupá-lo. As bactérias, os vírus, todos eles pensam igualzinho, embora vírus não seja considerado obrigatoriamente um ser vivo, né? Pois ele falta, se você quiser, eu te falo também a diferença de vírus e protozoário, mas tudo bem. Aí, nesse carinho, o vírus, ele também precisa sobreviver, pois ele usa o maquinário celular, que é as organelas celulares, para que ele possa se reproduzir. Então, se ele chega numa determinada idade e está bloqueado pela vacina, ele vai descendo. Então ele começa sempre com os idosos, que são mais sensíveis, agora gestantes. Então agora o momento mais traiçoeiro que nós temos, pois é agora que ele vai pegar os detalhes, as pessoas que não estão imunizadas, seja com ou seja sem comorbidade. Por quê? Porque ele se adaptou, ele fez mutação para se tornar mais letal, ele fez mutação para se tornar mais agressivo, né? E por aí, a gente também entende que a escola hoje, já falando da escola, é um lugar que deve retornar, porque aqui eu estou falando como 3 pessoas, o Charbel gestor, o Charbel professor e o Charbel médico. Então, como médico, eu acho que as crianças precisam da escola, pois a linguagem está atrasada, né, a parte social da criança está comprometida, as crianças saem à rua com medo. Eu tenho paciente que, quando sai com o pai na rua, ele fala assim: papai, o coronavírus vai me pegar aqui na rua, eu estou com medo dele aparecer. Né? Então as crianças fantasiam, e essa falta da socialização é importante para ela. Né? E a terceira questão é como gestor, né? Que como gestor a gente quer prover a proteção, e hoje os estudos novos, se você me entrevistasse ano passado, e eu acho que você já me entrevistou ano passado, eu dizia que a escola era seguro, pois as crianças eram baixos transmissores, continuam sendo baixos transmissores, tá? E os estudos feitos em Israel, na Inglaterra, Estados Unidos, todos eles mostraram, 2020, tá? Que a escola era baixa transmissora da criança. Entretanto, esse ano, entra a variante, que não respeita idade, que não respeita comorbidade, que não respeita nada. Então, eu como gestor entendo que hoje a retorno escolar, ele acontece na medida que a gente pode fazer uma estratégia tipo cocooning. Cocooning do filme Cocoon, né? Quem assiste, gosta de filme, é o casulo, né? Então, a estratégia de cocooning, como é que ela funciona? Funciona você vacinando as pessoas que são altas transmissoras e que são aquelas que estão previstas na bula da vacina. Ou seja, qualquer trabalhador de educação acima de 18 anos. Porque abaixo a gente não tem autorização em campus ainda. Então, acima de 18 anos, e eu quero aqui louvar o belíssimo trabalho do professor Marcelo Feres, que, como matemático, junto com a nossa equipe, montou uma estratégia conhecida como probabilidade proporcional, em que a vacinação acontece em todas as escolas com uma quantidade de vacinas, né? Seja pública, particular, estadual e tudo mais, mas que permite uma horizontalização da proteção. Então, você vê, ontem, por exemplo, eu estava na vacinação no IF, antes do prefeito chegar, do Vladimir, eu estava lá e eu comecei junto com meus alunos da medicina que foram para lá também acompanhar e trabalharam também
Eu falei, vamos sentar aqui na cadeirinha para titio ensinar como que a gente apraza a vacina. Então a gente foi ensinando os alunos, e aí, naquele momento ali, né, eu recebi um porteiro de uma escola particular. Qual é a sua profissão? Ele, porteiro. Ótimo, pois o porteiro está toda hora ali recebendo pessoas, os pais entregam a criança e tudo mais. Então eu fiquei feliz, pois a gente estava ali horizontalizando a proteção, né? Claro que chegando mais vacinas, a gente vai aumentando essa proteção ainda mais. Então a gente está agora muito seguro, e eu estou muito seguro, que o retorno será com muito mais proteção do que qualquer município que toma essa decisão de forma, assim, voltar à escola, Arnaldo, não é, não, abre amanhã, tá tudo certo. Porque o primeiro professor que ficar doente e falecer por isso, eu não terei como dormir mais, eu ficaria muito culpado, pois eu tenho como protegê-lo. Então, se eu não tivesse, tudo bem. Então agora o momento nada mais é adequado, não é mais propício do que agora. E as escolas ontem, por exemplo, realmente foi baixa a procura, mas eu acho que foi baixa de informação. Pois depois que a gente convocou à tarde no IFE, 3 escolas particulares, todas foram em peso. A gente ontem fez mais de uma centena de vacinas só no IFE Guarulhos, o que nos deixa muito felizes, pois o retorno será com segurança. Arnaldo, você me permite pegar esses, por favor, vou juntar esses comentários todos aqui que basicamente do streaming, né? Sobre educação, tem o mesmo sentido, começando aqui pela, acho que é Renata Castelo Branco, Junca, porque Campos, que já tem plano de retomada pronto há muito tempo, ainda não retornou as aulas, porque por conta da vacinação, porque muitos municípios, países, enfim, ela diz aqui, cidades já voltaram sem a vacina e seguindo só o protocolo. E aí vem várias outras pessoas comentando nesse mesmo sentido, perguntando se o professor até de ouro, se ele não, né, já não deveria ter voltado. Você arriscaria um retorno sem vacina, Charbel? Você acabou até de comentar. Em fevereiro, quando eu estava lá na frente da doutora Nick, conversando no MP sobre o retorno à aula, eu diria para ela assim, tranquilamente. Entretanto, municípios que retornam às aulas e que têm um bom sistema de vigilância, pois a vigilância também é importante, né, perceberam que é inevitável que, se você tem ali professores de 45, 50, 30 e tudo mais, a criança é baixa transmissora, eu vou repetir isso, tá? A criança tem uma evolução favorável. Em março a gente ficou muito assustado com muitos casos de bronquiolite em criança, até por Covid, mas eles evoluíram de forma bem tranquila, ninguém foi entubado, ficou grave. Mas a questão do professor, para mim, é muito, muito, muito importante. Primeiro, porque eu sou professor. Segundo, porque eu sou filho de professor. E filho de professor que tem comorbidade. Então, agora, enquanto está acontecendo a vacinação da comorbidade, eu acho muito legal o seguinte, nesse projeto que o Marcelo fez, da horizontalização, a gente deixou bem claro uma coisa. Ali tem pessoas que também vão se vacinar por critérios. Por exemplo, idade. Deve ter um professor de 55 anos, já tomou vacina. Comorbidade, né? Então tem um professor com diabetes, com hipertensão, que também vai ser vacinado. Mas o foco principal da história é que o nosso município de Campos quer dar um exemplo do retorno seguro da forma híbrida, que será agora em junho, publicado a qualquer momento pelo Marcelo Feres, né? Pois a gente vai esperar esse tempinho da vacinação, um pouquinho tempo, para poder começar, mas ele vai publicar. E a minha ideia é a seguinte, voltar para não fechar. Ou seja, agora é de verdade, pois com a vacinação o gestor se sente protegido para que ele possa saber o seguinte, qualquer criança ou adulto que evoluir para uma doença respiratória, a chance de ser Covid pode acontecer, pode, mas ela é menor do que a possibilidade de você não estiver vacinado com a Covid, principalmente nos adultos. Charbel, e com relação a essa questão que eu coloquei especificamente desses contratados, há previsão no seu planejamento aí de vacinação, esse pessoal está contemplado também? Com certeza, Arnaldo. Se a escola em que os profissionais forem contratados, ela se abrir, por exemplo, esse mês, né, que eu acho que é a escola pública, né, que você está falando dos professores contratados de escola pública, né? Isso, escola pública, Então, o Vladimir autorizou essa recontratação, fiquei muito feliz, isso é muito importante, pois as creches, as pré-escolas, elas
elas precisam dessa figura que é auxiliar de creche, auxiliar de turma. Então, quem traz filho na creche sabe que é uma pessoa assim, de uma importância muito grande, pois a criança se apega a esse auxiliar da creche, é quase um guardião, né, daquela criança dentro da creche. E eu creio, e ela está muito próxima, né, da criança, muito próxima de todo mundo, ela é linha de frente, então certamente o Marcelo Feres vai mandar a complementação de lista das pessoas que quando abrir a escola. E eu tenho certeza que se o Ministério da Saúde abrir mais ainda a vacinação das escolas, a gente vai abrir, a nossa ideia é abrir 384 escolas, se não falha a memória, né, que é o cálculo que a gente fez. Mas isso começa agora com a pré-escola, né, creche, e depois a gente vai abrindo as outras. Nogueira. Isso agora, a entrevista que o Marcelo nos concedeu aqui, só para ficar claro, 2 pontos. Essa questão da entrevista e a sua opinião sobre a volta das aulas com os professores vacinados ou não. Primeiro, a questão do Marcelo Feres falou aqui, são 10 escolas municipais, 10 estaduais e 20 da rede pública. Continua esse mesmo plano ou aumentou? Aumentou. O Marcelo ele fez uma proposta que eu gostei muito, pois ele conversando com as escolas particulares, inicialmente seria um número de 20 escolas. Entretanto, numa reunião com o sindicato das escolas particulares, houve uma definição de que tinha um teto de vacinas e seriam 27 pessoas. Mas muitas dessas pessoas de uma escola, tem escola pequena que não tem tantos funcionários, né? Então eles viram que valia a pena reduzir a quantidade de vacinas para cada escola para 20. E aí, ao reduzir para 20, foram contempladas 31 escolas. Lembrando que essas 31 escolas, elas são escolas que estão aptas dentro da vigilância sanitária, então todas elas foram fiscalizadas pela doutora Vera e sua equipe, e são 31 escolas que estão com 20 pessoas de cada uma vacinadas. Lembrando que muitas dessas 20 escolas, pessoas já foram vacinadas, pois se enquadravam no critério, por exemplo, idade, se enquadravam no critério comorbidade, então elas também serão vacinadas nesse critério. Sobre a questão da sua opinião, que eu perguntava, volta às aulas com vacinação ou não, você disse que em fevereiro era bem provável que se eu perguntasse, você pudesse afirmar que voltaria sem vacinação, mas depois, agora não. Isso foi a sua opinião que mudou ou foi o vírus que mudou? Só para ficar claro isso, eu sei o que houve. Os dois. Então, mudaram. Os dois mudaram. É muito fácil, sabe? Eu sempre gosto de usar uma frase, né, que eu até falando com você mais cedo, do Leandro Carnal, que diz assim, não expressar tudo que pensa. O Leandro Carnal diz isso. Mas aí o que acontece? A rede social hoje, ela virou um lugar em que você expressa tudo o que você pensa, né? Ou seja, você pensou, você escreveu. Você pensou, você digitou. Então é muito fácil a posição de vidraça. Quando a gente joga uma pedra, tá tão bom, sai correndo, vidraça explodiu. Mas aqui, a gente trabalha com responsabilidade. E responsabilidade de vidas de pessoas. O sistema de vigilância de campos, ele é um sistema hoje que a gente pega, né, no governo anterior e a gente tornou ele... A André fez um bom trabalho e a gente continua, né, fazendo agora a vigilância mais aperfeiçoada com o sistema de alerta. E o sistema de alerta é um sistema de algoritmo de previsão de atraso, que é um sistema muito sofisticado, que só tem no município do Rio, feito pelo mesmo técnico que faz para o prefeito do Rio, né? E ele faz para a gente isso aqui. Por coincidência, o meu co-orientador do doutorado, né? E esse professor, ele me dá toda a tranquilidade, quer dizer, com a sua análise, junto com o que o Stimoda faz e toda a nossa equipe, para trabalhar em conjunto, para a gente entender o cenário epidemiológico. Então, o cenário epidemiológico, ele é definido através de indicadores. Então, a gente agora, por exemplo, está preocupado realmente com o aumento da contaminação no Brasil. A gente acha que vai ter uma terceira onda, né? Mas Campos, por enquanto, ainda está num platô. Esse platô, que é um platô alto, porém, ele não está em crescimento, como foi em 22 de março. E nós temos explicações para isso. Primeira explicação plausível, trata-se da vacinação acelerada, pois 14 mil doses, né, em uma semana é um absurdo, é coisa pra caramba, né? Segunda questão é a gente trabalhar medidas restritivas e educação da população. Eu vou te dar um exemplo. Você falou de São Pedro da Serra. Eu fui
né, no final de semana, um dia lá e voltei. E aí, quando eu fui, a cidade não usa máscara. As pessoas não usam máscara na rua. E eu fiquei assim, meio... a gente sempre critica campus, né? Se critica, dizendo que o campista não usa máscara. Mas sabe que coisa engraçada? Comparado com o que eu vejo fora, o campista usa máscara. E eu tô... Mas assim, gente, não é máscara que você bota no queixo, não, tá? É na boca e no nariz, tá bom? Lembrando que você não está tratando cachumba. Porque cachumba você botava um negócio aqui embaixo, né? Mas você está se prevenindo da Covid, que é você não respirar no ar parado e tudo mais. Então, o que a gente está vendo hoje é que, sim, o campista está trabalhando muito educação em saúde. E a gente cobra isso muito. E a vigilância sanitária cobre muito isso, né? Principalmente de todos os estabelecimentos que ela trabalha. Enfim, o Arnaldo, você vê que eu tô calmíssimo hoje, né? Pois, assim, o meu nível de estresse, ele vai em consonância com o nível epidemiológico da cidade. Se a cidade está com o nível epidemiológico muito pesado, eu fico mais estressado, o que é normal, né? Bom, são 8 horas em Campos. Arnaldo, vamos fazer um intervalo rápido e, doutor Charbel, voltaremos em instantes aqui com o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Recebi um WhatsApp aqui, o programa é ao vivo e é vivo por isso, né? Durante a sua fala, um dos momentos aí, o senhor falava sobre o vírus e sobre o protozoário. E aí eu ri um pouco, porque ontem, ri para não chorar, na verdade, né? Ontem a doutora Nise Yamaguchi, uma ferrenha defensora aí da cloroquina como forma de tratamento precoce e salvação da humanidade, passou uma série de momentos constrangedores durante o seu depoimento na CPI, inclusive nesse momento que não conseguiu explicar a diferença exata entre o vírus e o protozoário, e entre outras perguntas feitas pelos senadores, ela não conseguiu explicar, por exemplo, quando surgiu, né, o coronavírus. E aí, vale ressaltar aqui, a doutora Yamaguchi pode ser muito boa na área dela, que é oncologia e imunologia. Ela não é infectologista, como o doutor Charbel é. Então fica a diferença bem grande, como dizia antigamente, né? Cada um no seu quadrado. Mas hoje é relativo isso, acho que a gente pode conhecer de todas as áreas e principalmente estudar para depois falar. São 8 horas e 1 minuto, vamos ao intervalo, a gente volta em instantes. Oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Atenção técnico! O prazo para o pagamento da anuidade 2021 do CRTRJ foi prorrogado